Somente o Messias é o único e verdadeiro pastor, pois ele foi ungido diretamente pelo Pai, foi o único que desceu do céu para trazer a verdade, por isso é nosso mestre, ele não tinha pecado, por isso é nosso exemplo, além disso ele deu a vida por suas ovelhas, por tudo isso o Messias é o único caminho e salvação, sendo assim o único pastor. Não existe outro pastor ou mestre além dele, muito menos um ser humano, como muitos se intitulam por aí. O ser humano é falho, pecador, nunca viu o Pai, então como um ser humano pode ser pastor e mestre e te levar à salvação? Seu líder religioso não foi ungido pelo Pai e sim por outro líder religioso. Todo o conhecimento de seu líder vem de livros, cursos e teologia humana. Seu líder não tem poder para te salvar, nem dá a vida por você. Como uma pessoa possuindo as mesmas fraquezas que você poderá te aconselhar, te salvar ou te levar à salvação? Esses falsos pastores são homens corruptos e pecadores, cheios de fraquezas e desejos carnais, mas as pessoas preferem seguir e idolatrar tais homens do que o verdadeiro mestre e pastor. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Note que o Messias foi claro em dizer que só há um mestre e pastor, que é ele próprio, e ainda salientou que todos somos irmãos, que ninguém deve se exaltar como líder ou mestre, mas que se deve ser servo de todos. Mas não é isso que seu líder religioso faz, ele mesmo se exalta como mestre e pastor, é o líder, o ungido, o homem santo, o qual faz tudo ao oposto do que o mestre ensinou. Esses falsos pastores fazem o mesmo que os fariseus do passado, as atitudes são as mesmas, como o próprio mestre alertou. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Tudo o que fazem é para serem vistos. Fingem-se santos, trazendo nos braços grandes caixas de orações com versículos das Escrituras dentro e alongando as franjas tradicionais dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados de mestre pelos homens. Não deixem que alguém vos trate assim. Só o Messias é o vosso mestre, e todos vocês são iguais, como irmãos. Veja ao seu redor como as práticas dos líderes religiosos são idênticas aos dos fariseus e doutores da lei, que tanto o Messias condenou, basta comparar. Assim como os fariseus, os pastores assumem autoridade sobre a doutrina do Messias, mas não fazem o que ele ensinou, antes fazem o oposto, acumulando riquezas e se exaltando. Assim como os fariseus atavam fardos pesados aos homens, assim o fazem os líderes religiosos, os quais amontoam os ombros de seus fiéis de dízimos, ofertas, campanhas, orações, sacrifícios, ordenanças e promessas. Os fariseus se julgavam santos, assim como também os líderes religiosos o fazem, os quais se intitulam santos, apóstolos, homens de Deus, ungidos, profetas, dentre outros títulos. Veja como padres e pastores se sentam nos primeiros lugares nos seus templos, como gostam de serem saudados e vistos pelos homens, veja como gostam de andarem bem vestidos, tudo para serem exaltados, com os títulos de pai, mestre, doutor, sacerdote, etc. Ninguém deve se exaltar, pois todos somos irmãos, quem se exalta está em pecado de soberba, ganância, pois o poder corrompe, por isso os exaltados serão humilhados, somente o Messias é nosso mestre e pastor. Esses líderes religiosos são os mesmos fariseus do passado que tanto o mestre condenou e alertou sobre suas más obras, os quais sempre se exaltavam como homens santos. Os mesmos homens que cegavam e enganavam o povo se intitulando homens de Deus e da lei são os líderes religiosos da atualidade, os quais além de não entrarem na salvação ainda impedem que todos os que o seguem entrem também, pois um cego que guia outro cego ambos caem no buraco. O Messias não ungiu nenhum discípulo como mestre ou pastor, nenhum discípulo se exaltou acima dos demais, todos eram irmãos.
foi através de adulterações na Bíblia, feitas pelo sistema religioso, que foi criado o cargo de pastores e mestres a homens, passagens usadas pelos religiosos para subjugar seus fiéis às suas ordens e vontades, passagens tão manipuladas que vão contra a própria palavra do mestre. Um exemplo dessa manipulação é a passagem de Efésios 4:11, usada pelos líderes religiosos para justificarem seus cargos de pastores, mas esta passagem no grego original não inclui a palavra pastores e sim pastoreou, se referindo aos discípulos os quais foram pastoreados pelo Messias, guiados, e não que ele deu a homens o cargo de pastores. Esse é um dos vários exemplos de adulteração bíblica usada pela religião para enganar seus fiéis, uma adulteração que contradiz a própria palavra do Mestre, o qual disse que ele é o único pastor e mestre. Então como ele próprio iria se contradizer intitulando a homens como pastores e mestres? Não precisamos de intercessores entre nós e o Pai, somente o Messias é nosso intercessor, mas segundo o meio religioso devemos recorrer a padres, pastores, santos, anjos, etc., sendo que é o Espírito do Pai que nos ensina e nos guia em todas as coisas. Nosso Pai é onisciente e onipresente, ele sabe tudo, antes mesmo de pedir. Então por que recorrer a simples homens e aos mortos para se comunicar ao Pai? Sabendo que toda comunicação com nosso Pai é via espiritual, como o Mestre ensinou. E a unção, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, ou mais, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É o Espírito do Pai que nos ensina todas as coisas e não padres, pastores, guias, livros e teologia. A função desses falsos pastores é de enganar e lucrar em cima de seus fiéis. É por isso que eles propagam tanto a prosperidade. Além disso, transformam seus templos em verdadeiros teatros de falsas curas e milagres, tudo para atrair o maior número de fiéis possíveis. Os mesmos homens que prometem curas para diversos males são os mesmos que recorrem a hospitais particulares quando sofrem alguma enfermidade, nem sequer conseguem se curar, sendo que são os ungidos de Deus. Seus templos, que eram palco de curas e milagres, durante a pandemia se tornaram inutilizáveis, já que nenhum curava a nova doença. No ápice da hipocrisia, muitos líderes religiosos oravam para que a ciência encontrasse logo a cura, já que eles não podem fazer nada. Foi por isso que o Mestre nos alertou a conhecer a árvore por seus frutos, pois os frutos destes homens em nada se assemelha com o ensino do Mestre. O ensino do Mestre foi simples, somente amor ao Pai e ao próximo, além de crer nele, somente isso, fardo leve, mas as pessoas preferem o fardo pesado da religião, preferem perder horas de culto e pregação, vãs e repetitivas orações, promessas, ordenanças e leis humanas, dentre inúmeros outros fardos criados pela religião a fim de oprimir seus seguidores. Nem o Pai nem o Messias recebem glória dos homens, não temos e nem devemos ficar cantarolando, louvando e gritando para cultuar ao nosso Pai. Eu não recebo glória dos homens. Como o próprio Mestre disse, um reino dividido não pode subsistir. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Está o Messias dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Veja como o sistema religioso é dividido, como há disputas, contendas, cada denominação afirmando que sua igreja é a verdadeira, ao passo que uma acusa a outra de idolatria, outra acusa de heresias, cada qual ensinando uma doutrina diferente, uma ordenança diferente, sendo totalmente divididas entre si. É impossível tanta disputa, divisão e contenta ser o rebanho do Pai, pois ele não é Pai de confusão, mas de paz. Foram os caídos que criaram todas essas denominações, a fim de dividir e enganar as pessoas, semeando a discórdia e a mentira entre elas, para que não vejam a verdade e alcancem a salvação. As pessoas colocam sua esperança e salvação em homens, padres, pastores, santos, guias espirituais, objetos ungidos, e nem se dão conta do poder do Pai e da simplicidade do seu ensino. O Pai nos quer como filhos, assim como um pai zeloso vela pelo filho, assim é a nossa relação com o Pai. Ele não quer que o idolatremos, que façamos penitencias,
que nos sacrifiquemos. Ele quer que nós o vejamos como o Pai bondoso que é, e que nós nos tratemos como irmãos aqui, amando, respeitando e auxiliando nosso próximo. Mas as pessoas preferem carregar o pesado fardo que a religião impõe sobre seus ombros, preferem perder horas dentro de templos gritando e esperneando, preferem fazer ladainhas de orações, promessas, campanhas, dar parte do seu salário para sustentar riquezas dos falsos profetas, sendo que a salvação é simples, somente o amor. Veja que na passagem de Mateus 25, versículo 34, quando o Mestre chama os salvos para o seu reino, ele os chama devido às suas atitudes de amor ao próximo, como alimentar um faminto, dar de beber a quem tem sede, vestir um nu, abrigar um estrangeiro, visitar um doente, em suma, todos atos de amor com o próximo. Ele não diz que tais o adoraram, cantaram, deram dízimo, congregaram em seu nome, nem nenhum outro ato praticado na religião, pois o que salva e o que interessa ao Pai é o amor ao próximo, e não rituais religiosos. Se religião fosse algo do Pai, ou se fosse para nos conectar a Ele, o mundo não estaria com toda essa maldade, ganância, opressão, mentira e desigualdade, mas foi justamente a religião a causa de inúmeras guerras, conflitos, morte e perseguição de milhões de pessoas, pois é algo que divide, oprime e distorce a mente das pessoas. Veja que em cada esquina tem um templo religioso, mas as pessoas estão cada vez piores, a maldade só aumenta. O Messias foi perseguido e morto pela religião do seu tempo, pois os líderes religiosos da época o consideravam uma ameaça à sua doutrina de mentira e escravidão. Assim sempre fizeram os líderes religiosos a todos aqueles que ousaram questionar e seguir contra sua doutrina. Muitas foram mortas, outras perseguidas, e outras são taxadas de loucas, desviadas, pecadores e todo tipo de adjetivo para denegrir a quem se opõe às suas ideias, assim como fizeram com o Mestre. O Mestre não veio fundar religião, ele veio nos libertar, nos revelar o verdadeiro Pai, e nos conduzir a seu reino eterno. Ele nunca exigiu dinheiro, sacrifícios, também nunca ordenou a seguir leis ou preceitos como os religiosos o fazem, apenas nos ordenou a amar ao próximo e ao Pai, somente isso. Saia da religião enquanto é tempo, ela não quer te salvar, apenas te usar, te explorar e te enganar, com seus falsos ensinos e doutrinas e ainda tomar seu dinheiro, pois seus líderes são mercenários, não se preocupam com as ovelhas, mas apenas com o que ela pode oferecer. Quem morrer ou permanecer na religião não se salvará, pois ela é o caminho largo da perdição, o qual o Messias já alertou, somente ele salva, somente ele é o caminho, e não a religião, a qual é a criação dos caídos para levar muitos à perdição. O Messias não fundou nenhuma religião leva ao Pai, somente o amor ao próximo que te leva até Ele. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela. Uma das provas que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão? É uma oferta. Aonde que estão os 500 milhões de anjo caído? Aqueles um terço que foi jogado na terra. Onde que estão eles? É os líderes religiosos, meus irmãos. São eles. Eles já estão assumindo seus corpos. Exemplo, Edir Macedo é um demônio. É um anjo caído. Os papas são demônios, são anjos caídos. Os líderes religiosos são demônios. Os líderes são demônios, são eles. O pastor dos olhos profundos. Ele anda gerando polêmica por suas falas e, claro, pelo seu olhar extremamente assustador. Kenneth Copeland é um pastor americano que tem sido uma figura controversa devido às suas crenças e práticas de ministério, incluindo a teologia da prosperidade, que enfatiza a riqueza material como um sinal de bênção divina. Durante uma pregação, Copeland bebe seu próprio sangue. Muitos dizem sentir uma sensação bizarra ao assisti-lo, como se uma força oculta estivesse dentro dele, uma força maligna e manipuladora. O diabo, o anticristo,
o imperador romano. O que ele estava lendo? Ele não estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava falando do que estava acontecendo ali. O livro, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Revelação. E não é a revelação do que vai acontecer. É a revelação que ele está trazendo para eles ali, daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e viver. Jesus não está falando de um fim desse planeta Terra, esse humano. Isso não. Isso é uma obra. Agora, o mundo, como é uma. Porque as pessoas pensam que vai ter uma hecatombe e que de repente vai. Não vai. Você acredita no anticristo também, padre? De onde que sai isso? Eu preciso saber de onde que saiu para eu saber se eu acredito ou não, porque isso para mim é uma coisa tão irrelevante, Lá na frente, né? Uma coisa fosse colar na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa, falaciosa. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente de imitar esse monte de documento. Agora inventaram um negócio de chip circulando pela internet. Bobagem! Joga isso fora! Besteira! Pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Até isso nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta quem pergunta isso. Besta quem pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você. Apocalipse 13, de 16 a 17, Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque chegou onde que agora. Atrás de mim, ó, é do exército de Camael para me proteger. Até assustei que agora pensar. Quem conhece o Hospital Santa Isabel? E hoje, domingo, dia 5 de janeiro, eu quero anunciar que nós fizemos uma doação para o Hospital Santa Isabel de 2 milhões de reais. Sabe por que Deus me colocou aqui? Porque Ele conhece meu coração. A maioria de vocês não sabe o nome da nossa igreja. Porque eu não tenho intenção de falar de placa de igreja, de falar de religião, porque placa de igreja, religião nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. O que salva é aquele ali que você ora e ele vem até você. Esses pastores mercenários, filhos do diabo, estão enganando vocês. Nosso pai sempre disse que nunca habitaria em templos feitos de pedra. Nunca ia habitar. Mas vocês insistem em ir nesses lugares. Vocês gostam de ser enganados. Vocês gostam de sustentar essas víboras, esses apóstolos, bispos, pastores, que não são nada. Eles mesmos se declaram pastor, eles mesmos se declaram bispo, eles mesmos se declaram apóstolos. Mas no fundo, são uma raça de víboras, cobras, serpentes venenosas que estão aí só para explorar, roubar vocês, meus irmãos. Hoje vocês sabem ler e escrever. Vocês podem sentar na sua casa, ler as escrituras e entender. Porque hoje, meus irmãos, para o nosso pai não tem desculpa não. É enganado quem quer. As escrituras estão aí. Todo mundo tem uma escritura, mas vocês preferem assistir novela, futebol, falar mal da vida dos outros e não querem ler as escrituras. E ainda vai, toda semana, levar dinheiro para essas cobras, para essas raças de víboras. E aí com o dinheiro que vocês dão para eles, eles constroem mais templos
de pedra. Mais tempo de pedra. Mais gente é enganada e mais gente eles mandam para o quinto dos infernos. Sai dela, povo meu. Bem em Apocalipse ele faz esse pedido, para você não ser cúmplice dos pecados deles. Porque quando você está reunido numa igreja evangélica, católica, espírita, judaísmo, islamismo, você é cúmplice. Você está aceitando que eles mataram o Messias, mataram os verdadeiros profetas, mataram os apóstolos, mataram todos aqueles que falam a verdade. Você está aceitando, você está sendo cúmplice. Se você está dentro de uma religião, porta larga, bem larga, para na frente, olha para você ver, as portas das igrejas são bem largas para entrar. Você já desobedece, ele diz para quando for orar, não orem igual os hipócritas de pé nas igrejas. Quando for orar, entra no seu quarto, porta estreita, olha bem, olha encaixando as peças. Olha encaixando as peças. Entra no seu quarto, porta estreita, e olha seu pai em secreto, que em secreto ele vai te ouvir. Olha as peças se encaixando. Mesma coisa agora. Lá em Mateus, o Messias diz, não entre pela porta larga. Todo mundo entrou. Foram lá rebolar, dançar, pular, bater palma, levantar as mãozinhas, assim, ai Jesus, Jesus, Jesus. Ele dizendo que não era para orar de pé nas igrejas como os hipócritas fazem. Não era para entrar pela porta larga. As igrejas, as religiões são uma porta larga. E todo mundo entrou nelas e acabou sendo cúmplice do sangue dos apóstolos, do sangue do Messias e do sangue dos verdadeiros profetas. Se você morrer, se você está aí dentro do sistema, se cair aí dentro, morrer aí dentro, você concordando com o sistema católico, evangélico, espírita, judaísmo, islamismo, você está concordando com que eles mataram os profetas e você está dando todo apoio a eles, favorecendo esses cães, esses demônios que criaram as religiões para enganar todo o povo e todos os povos, nações e línguas. Então, a última vez que eu digo, e repito, sai dela, povo meu. Mas sai da onde, irmão Robert? Das religiões evangélicas, católicas, espírita, judaísmo e islamismo. Sejam livres. Vocês não nasceram para ser escravos, ficar na mão desses cães que humilham vocês, exploram vocês e faz vocês de idiota. Sai dela, povo meu.